Quem for pintar uma fralda, pode ser pequeno ou grande, antes de tudo tem que pegar a tábua que você vai usar, passar a cola, da cola própria para pintura, passar, deixar ela secar, por uma malha branquinha. Pode ser uma camiseta, você não usa mais, branquinha. Pega, põe ela, cola bem. Depois vem com a fralda. A fralda não vai ser colada, só colocada em cima. Põe do jeitinho já, você vai pintar. Daí, é só selecionar as cores que vai usar. Eu vou usar o verde bebê, o sépia, o camurça, o verde musgo claro, o verde seco, o rosa bebê, o branco, o preto, o amarelo pele e o marrom. Então, vamos começar. Os pincel que eu vou usar vai ser da Tigre, 844 4 sintético, 844 número 6, 843 2 e um da Condo 00422. A gente começa pintando pelo que tá por baixo do desenho, igual aqui. Essa tora tá por baixo das patinhas dele. A carinha também tá por baixo de algumas patinhas. Então, eu vou começar pela madeirinha que tá por baixo. Vou usar o camurça para começar. Aí preenche todo o desenho. Vou preencher toda essa parte. Quando eu for fazer os detalhes, eu volto para mostrar. Tudo. Já preenchi tudo. Agora, já comecei a sombrear com o siena. Não, siena não, sépia. Então, você pega a tinta só de um lado
E do outro lado você tira o excesso que passou pro outro lado. Num pano. E do lado que tem tinta pra cima, você vem passando, ó. Vai passando. Vê a sombra. Pega mais, só de um lado, tira o excesso do jeito que eu expliquei e vem de novo, reforçando. E aí tira toda a tinta no pano e vem espalhando. Pega mais tinta, tira o excesso e vem na parte de baixo. Com a tinta pro lado de fora do desenho sempre. Acabou a tinta, pega mais e vai fazendo o mesmo processo. De um lado só, do outro lado tira o excesso no pano. Deixa a tinta pro lado de fora do desenho. Continua. Na verdade, já vai fazendo o contorno e a sombra ao mesmo tempo. Aí tira o excesso no pano e vem sombreando tudo que sobrou no pincel. Sombreia bem. Daí, para fazer os veios da madeira, você pega o pincel 00, fininho, e vai na tinta. Começa a fazer os veios. Se você não enxergar os veios, você pega o desenho que você copiou e copia.
Vai fazendo os veios. Volta no desenho. Para fazer essa parte, nunca deixe a mão muito pesada, senão vai muita tinta no desenho e fica feio. Não precisa ficar exatamente igual ao do desenho. Tenta apenas imitar o que tá lá. Olha, uma bela madeirinha, ficou muito bonitinha. Agora a gente vai passar os ursinhos. Nos ursinhos eu vou passar amarelo pele, depois sombrear com o marrom. Tome cuidado de não manchar o desenho. Passa sempre bastante tinta, não economize, senão vai ficar falhado, vai ficar feio. No lugar dos olhinhos, nunca pinte, não vai ficar mais difícil depois. Pinte a orelhinha também. A parte de fora. A parte de dentro, deixa para pintar da cor da parte em volta da boquinha, que vai ser mais claro.
Dá pra pintar essas duas mãozinhas também. Pelo menos essa já dá pra pintar que tá debaixo do rostinho. Que ela tá em cima, então, ó. Sempre lavo o pincel entre uma tinta e outra. Agora vamos sombrear com uma marrom. Do mesmo jeito, lá da madeirinha, põe a tinta de um lado, tira o excesso do outro. Aí vem. Vou fazer primeiro o mãozinho que tá por baixo. Daí faz a sombra aqui de baixo. Depois que contornou, daí tira o excesso no pano e vem espalhando a tinta. Para dar um degradê. Mãozinha. Agora, vamos pro rostinho. Pega de novo a tinta. De um lado, começa também a contornar aqui. Você vai contornando. Essa parte aqui, um pouquinho também, mas mais fraco. Põe muito não, senão fica muito escuro. Só um pouquinho. Tira o excesso. E vem acabando de fazer contorno, misturando com a outra tinta que estava embaixo. Isso só dá para fazer se a tinta tiver molhada, se a tinta tiver seca, não dá. Daí o resto que tá no pincel, você passa no resto. Pra ficar bem degradê, fica bem bonito. Agora vamos fazer a orelhinha. Sempre do mesmo jeito, contornando.
aqui a parte de dentro mais suave, sem muita tinta. Vai pro lado de fora da outra. Lado de dentro, não muita tinta. Tira o excesso. Vem misturando. Agora vamos fazer essa parte da bochechinha aqui e parte de dentro da orelha, que vai ser marfim. Dentro da orelha. Dentro da outra. Agora a bochechinha. Tá misturado um pouco a tinta. Lavar direito. Não pode misturar. Contornando. Eu já preenchi aqui com a tinta marfim e vou sombrear com a tinta amarelo pele. Bem pouquinho. Aqui em volta da boquinha, do nariz, também ponho bem pouquinho, só pra marcar onde tá a boquinha, o nariz. Daí tiro o excesso e venho misturando a tinta. Pra dar uma escurecida na tinta de baixo. Daí, nesse ponto, você já pode pintar a outra patinha. Aqui eu já tinha pintado também de amarelo pele e sombreado com marrom. Daí vem com a patinha com amarelo pele, pinta também. Aí vem com marrom. Tinta.
só de um lado do pincel, não muito. Tira o excesso do outro lado e vem passando. Bem devagarzinho. Tira o excesso, vem acabando de passar. Daí dá aquela sombra. Todo o desenho. Vai misturando a tinta para ficar bem bonitinho. Agora eu vou preencher esses outros e vou deixar para pintar, para mostrar para vocês a florzinha e o bonezinho desse.